Olá, olá! Eu sou o professor Gui, o seu professor de matemática e mentor de estudos. Estou aqui hoje para a gente comentar sobre a prova da UFLA, PAS 1, que aconteceu no ano de 2022. Vamos fazer uma análise completa da prova e logo depois vamos resolver as 9 questões de matemática, de uma ponta a outra, rapidinho, utilizando estratégia de prova de um jeito que você vai gostar bastante. Então puxa o seu caderno para você fazer aquelas anotações preciosas. Dá um joinha no vídeo e vamos lá comigo. Bom, o material que eu vou usar aqui hoje, basicamente, é a prova em PDF que foi aplicada em 2022 do PAS 1. Onde é que a gente encontra ela? pas.ufla.br. Aqui no site você vai clicar em primeira etapa e você vai perceber que a prova já está disponível aqui ao lado, tanto a prova quanto o gabarito. Clicando em prova, você já vai acessar aqui, ó, o PDF da prova completa que foi aplicado no dia 27 de novembro, beleza? Uma prova dentro dos padrões da UFLA, com as 60 questões divididas nas áreas dos conhecimentos, mas é uma prova conteudista, uma prova direta ao ponto, uma prova que sempre cobra os mesmos assuntos. Se você pegar aqui, por exemplo, ó, a primeira matéria, que é a prova de biologia, né, você tem basicamente os mesmos assuntos que foram cobrados na prova do PAS 1 aplicada em junho do mesmo ano de 2022. Né? Então você tem aqui uma preferência da UFLA por determinados assuntos e textos curtinhos, 4 alternativas, uma prova bem conteudista, bem estilo vestibular tradicional, né? Então, essa é a prova da UFLA, esse é o padrão que a gente precisa se preparar quando a gente fala em PAS UFLA. Gui, estava difícil, foi uma prova complicada, foi uma prova complexa? Não, pelo menos para matemática não. Geralmente, pelo que os alunos comentam, pelo que os alunos reclamam, né? A prova do PAS 1 de matemática ela é bem tranquila e a UFLA deixa para pesar um pouquinho a mão quando chega no PAS 2. O PAS 2 ele é um pouco mais aprofundado, ele é um pouco mais complexo para a disciplina de matemática. Já, por exemplo, a física faz o movimento contrário. No PAS 1, a UFLA costuma pesar a mão, até porque os conteúdos do primeiro ano eles são piores, né? Eles são mais complicados, e no PAS 2 eles aliviam um pouquinho na prova de física, tudo bem? Então, é uma análise que a gente precisa fazer. Temos de lembrar de algumas regrinhas lá do PAS, que você, por exemplo, não pode zerar nenhuma área do conhecimento. Você não pode zerar matemática, você não pode zerar biologia, você não pode zerar física e assim por diante. Só que esse zerar é juntando as duas etapas de prova. Então, por exemplo, dei o azar de zerar inglês na primeira etapa da prova. Tudo bem, você ainda não está eliminado, tem que tomar cuidado, mas não está eliminado. Você só vai ser eliminado se você zerar inglês também na segunda etapa. Deu para entender a ideia? Então esse critério, muita gente tem essa dúvida, esse critério de eliminação por 0 na nota, ele junta as duas etapas primeiro antes de acontecer. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida sobre o processo da UFLA que você ainda tenha, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. É um processo dividido em 3 etapas, a primeira etapa correspondente ao primeiro ano, a segunda etapa é cumulativa. Tem uma galera que fala assim, Gui, a segunda etapa é só o conteúdo do segundo ano. Não é não. A segunda etapa é cumulativa, então é primeiro mais segundo ano, e a terceira etapa atualmente é o Enem. Primeira etapa valendo 25 pontos, a segunda etapa valendo 35 pontos, terceira etapa valendo 40 pontos na provinha do vestibular seriado. Combinado? Bom, como eu disse, qualquer dúvida que você tenha, pode deixar seu comentário aqui embaixo que eu vou te responder. Agora, vou te convidar para a gente ir juntos para a provinha, né, de matemática, para as questões de matemática, que são as questões aí, ó, de 22 a 30 da prova, para a gente resolver, utilizando estratégia e pensando na mente do aluno que está lá na hora da prova, que está concentrado, que está ali nervoso e tudo mais. Então, vou fazer aqui como se eu estivesse lá na provinha, vou fazer tudo, beleza? Em sequência, não vou dividir em vídeos pequenininhos, não. Então, vamos lá comigo, preste bastante atenção e vem cá. Questão de número 22, cobrou função exponencial. Veja, essa função que ele me dá aqui, ó, é uma função característica de função exponencial, de curva exponencial. Ele perguntou, de acordo com a decisão dos pais, o valor que o filho de 2 anos recebe. E ele falou que a mesada é 50 vezes 1,2 elevado a t. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a mesada
com 50 vezes 1,2 elevado a 2. Espera aí, 1,2 ao quadrado dá 1,44. Multiplicar por 50 é a mesma coisa que multiplicar por 100 sobre 2, concorda comigo? Uma estratégia interessante, sabe por quê? Porque se eu multiplicar por 100, eu vou tirar essa vírgula, vai dar 144, dividido por 2 dá quanto? 72, e eu já marquei a letra C para a primeira questão. Tudo bem? Então, questão 22, letra C, está gabaritada, vamos passar para a próxima. Questão 23, ele disse o seguinte, olha que legal, pensa aqui comigo, vamos pensar juntos. Ele falou assim, MN são números inteiros, positivos e consecutivos. O que ele quer dizer com consecutivos? Um e logo depois o outro, né? Então, é como se eu tivesse, por exemplo, o M valendo X, tudo bem? E o N valendo X mais 1. Deu para entender a ideia? Cuja soma dos quadrados é 61. Soma dos quadrados 61, e ele quer saber o valor de M mais N. Nós temos duas possibilidades para essa questão. Eu posso fazer essa questão por álgebra. Como é que eu faria ela por álgebra? X² mais x mais 1 ao quadrado, dando 61. Tudo bem? Eu montei o que ele falou. Um número ao quadrado mais o outro número ao quadrado tem que dar 61. Vamos ver o que a gente desenvolve. X ao quadrado mais... Aqui eu vou ter que fazer quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, dando ainda 61. Bom, aqui acompanha comigo. X² mais x² dá 2x² mais 2x. Esse 61 vem para cá, vai ficar menos 60, é igual a zero. Posso pegar essa equação, dividir ela inteira por 2, vai ficar x² mais x menos 30 igual a zero. Então, eu tenho uma equação de segundo grau. Posso resolver de duas maneiras. Posso usar Bhaskara ou eu posso fazer também o quê? Posso fazer aqui, ó, soma e produto. Quais números multiplicados dão 30? 1 e 30, 2 e 15, 3 e 10, 5 e 6. Concorda comigo? Qual desse par de números, quais desses pares de números, que ao serem subtraídos dão 1, 5 e 6? Pronto, está feito. Eu já sei que um número é 5 e o outro é o 6. O x é 5, o x mais 1 é 6. Deu para entender a ideia? Deu para entender que legal? Bom, se um é 5 e o outro é 6, a soma tem que dar quanto? 11, logicamente. Guia, será a única maneira de fazer? Nananina, não. A gente também podia fazer por tentativa. Ele falou que são números consecutivos, inteiros, e que a soma dos quadrados é 61. O que eu podia fazer? Eu podia fazer assim, ó. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado. Qual desses números aqui que eu posso somar 2 consecutivos e dar 61? Olha, veja, aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá, mas aqui dá. 25 e 36, logo os números são 5 e 6, eu já somei e deu 11. Fica muito mais fácil de fazer, certo? Bom, na questão 24, ele cobrou aquela parte de conjuntos. Ele falou que uma escola oferece 2 cursos esportivos, vôlei e futebol. Aí ele falou que a quantidade de alunos que fazem futebol é o dobro daquelas que fazem vôlei. E ele foi me dando várias informações. Veja bem, eu vou fazer aqui uma representação do diagrama de Venn e Euler, aquele diagrama das bolinhas. De um lado vou colocar a galera que joga vôlei, do outro lado vou colocar a galera que joga futebol. Tudo bem? Então aqui vôlei e aqui futebol. Ele falou que 30 alunos jogam os dois, então esses 30 estão aqui no meio, concorda? 120 alunos praticam só um dos dois. Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar x e aqui eu vou colocar y. Tudo bem? E eu sei que x mais y tem que dar 120, que é a galera que pratica só um ou só o outro. Ele falou que a quantidade de alunos que fazem o curso de futebol, futebol é y mais 30. É o dobro daquela que faz o curso de vôlei, que é x mais 30. Então, o que eu posso equacionar? Olha que legal. Futebol, y mais 30, é igual ao dobro de vôlei, x mais 30. Deu para entender a ideia? Então, eu vou equacionar o seguinte, ó. Y mais 30 é igual a 2x mais 60. Eu passo o 30 dividindo, melhor, subtraindo, né? Y vai ser 2x mais 30. Espera aí. Se o y é 2x mais 30, eu vou chegar aqui nesse y e vou substituir por aquilo lá. Então, vai ficar x mais 2x mais 30, dando 120. Concorda? Então,
3x está dando 90, x é igual a 30. Ué, se o x é igual a 30 e o y é 2x mais 30, então o y é quanto? O y vai ser 60 mais 30, 90. Tá claro? Ele quer saber a quantidade de alunos que fazem o curso só de futebol. O curso só de futebol é essa galera aqui, ó, é o y, né? Então o y só pode ser o quê? 90, alternativa B. Deu para entender a questão 24? Questão muito legal aí falando de conjuntos, né? Questão 25 falou o seguinte, olha que legal. Falou que a Carla e a Maria possuem uma empresa cujo capital é de 72 mil reais. Elas não têm mais dinheiro, tal, e elas precisam de mais capital. Então elas vão aceitar uma nova sócia, que vai investir 18 mil reais. Legal. A Carla e a Maria têm cada uma 50% de participação. Então ela tem um capital de 72 mil e cada uma delas tem 50% de participação. Com a chegada da nova sócia, a porcentagem de cada uma será de quanto? Veja que interessante. Ó, como elas têm 50%, a Carla é como se ela tivesse 36 mil. A Maria é como se ela tivesse 36 mil, que são as metades de 72 mil. E a nova sócia, eu vou chamar de S, sócia, ela vai investir 18 mil, tá claro? Bom, juntas, elas estão investindo agora, o capital da empresa se tornou o quê? 90 mil reais, concorda comigo? Então, a Carla e a Maria, elas agora têm 36 mil de 90 mil reais. Vamos ver que porcentagem que a gente tem aqui? Eu vou dividir aqui os zeros. 36,90 dá para dividir por 9, em cima e embaixo. Aqui dá 4 e aqui dá 10, concorda comigo? 4 sobre 10 é a mesma coisa que 40 sobre 100, não é? Então, cada uma delas tem 40%. A Carla tem 40%, a Maria tem 40% e a nova sócia vai ter 20%. Tá clara a questão 25? Bem tranquilo também, falando aí, na verdade, não é nem matemática financeira, né? Porque matemática financeira a gente teria que falar de juros, de variação e tal, e não é isso que ele fala aqui. Aqui ele está falando basicamente um probleminha de aritmética. Vamos para a página seguinte? Então, ó, resolvemos aí 4 questõezinhas, em 4 questões em pouco mais de 9 minutos. Simbora para a próxima página, dá uma olhada. Ó. Nessa próxima página aqui, questão 26, ele falou que os pais da João e Maria estão estudando o crescimento dela recém-nascida e eles querem estimar a altura que ela teria ao completar um ano de vida. Ele falou que o crescimento do João, que tem 2 anos de idade, supondo que a porcentagem de crescimento fosse igual, olha que interessante, hein? A porcentagem de crescimento foi igual. Aí ele falou assim, João nasceu com 50 centímetros de altura e quando completou um ano media 75 centímetros, tá claro? Então, não vai me dizer que esse camarada, ele cresceu 25 centímetros, não tem nada a ver com isso, tá? Então, eu tenho que ver o seguinte, ó, de 50 para 75, ele cresceu, né, o João cresceu 50%. Gui, como assim 50%? Como é que você chegou nesse número? Esse 25 significa 50% de 50. Deu para entender? Então ele cresceu a metade do que ele já tinha. Tá claro? Ele vai manter essa porcentagem de crescimento. Então, a Maria, que é a recém-nascida, ela nasceu com 52. Ela tem que crescer o quê? Metade do que ela tinha. Se eu colocar aqui 50% de crescimento, ela vai crescer quanto? Ela vai crescer 26. Na hora que eu somar 26 aqui, vai dar quanto? Vai dar 78. Então, ela vai ter 78 centímetros quando tiver um ano. Então, essa questão 26, ela é bem de boa, bem facinho. Mas ela pega muito aluno desavisado que acha que esse crescimento que vai ser constante são os 25 centímetros. E não é. É a porcentagem que é a mesma. Tranquilo? Na questão 27, a UFLA cobrou conjuntos numéricos, na verdade cobrou a ideia de múltiplos e divisores, de maneira disfarçada da raiva. Isso aqui é só para o aluno ficar com medo e pular a questão, mas obviamente nós não vamos fazer isso. Olha que legal. Ele falou que o primeiro conjunto é x igual a 4n, com n naturais sem o zero. Veja, x igual a 4n quer dizer múltiplos, olha que legal, múltiplos de 4. Quando ele fala que o x é igual a 5m com m natural, ele quer dizer múltiplos de 5. Tá claro? Aí ele pergunta, olha, se o x pode variar de 1 a 40, quantos elementos estão na interseção de A, B e C?
Ou seja, quantos elementos são múltiplos de 4 e de 5 ao mesmo tempo, estando nesse intervalo de 1 a 40? Olha só que fácil. Quem são os múltiplos de 4 e 5 ao mesmo tempo? 4 vezes 5 dá 20, porque aqui, ó, se a gente fatorar, né? Se a gente fatorar, o MMC vai dar 20. Então, são os múltiplos de 20. De 1 a 40 vai ser só o 20 e o próprio 40. Concorda comigo? Então, quantos elementos eu tenho? 2. Só isso. Era só você trabalhar com os múltiplos que são simultaneamente de 4 e de 5 ao mesmo tempo. Bem tranquilo e bem fácil essa questão 27. Tá beleza? Tá joia? Tranquilo? Vamos para 28? Dá uma olhada na questão 28. Ele falou o seguinte, ele falou que tem um produtor de hortaliças que usa uma caixa de água para alimentar o sistema de irrigação. A água escoa por uma vazão através de uma torneira no fundo da caixa. Aí ele falou assim, ó que legal, considerando 6 da manhã, o sistema foi acionado e às 10 a caixa estava cheia. Então, em 4 horas ele encheu a caixa, certo? A caixa estava com 70%. Qual que é a ideia? Tá. A água é escoada. Desculpa lá. Então, pera lá, ó. Só para eu corrigir aqui. Ó, uma coisa que eu queria falar para você. Eu não fiz a prova antes não, tá? Eu adoro fazer a prova assim, ó. Essa gravação que eu estou fazendo aqui para você do canal, ela é ao vivo, né? Basicamente aqui, eu estou resolvendo a prova pela primeira vez agora mesmo, tá? Então, dá uma olhada. Ele falou que às 6 horas da manhã, ele ligou o sistema de escoamento. E aí, ele falou que a caixa estava cheia. Às 10 horas da manhã, a caixa estava com 70% do volume. Então, em 4 horas do sistema ligado, a gente escoou 30% do volume. Tá claro? Ele falou qual a porcentagem da água que ainda resta na caixa às 18 horas. Veja, 18 horas vai ter passado 12 horas. Então, eu vou ter escoado quanto? Não precisa nem fazer a regra de 3, né? Daqui para cá, multiplicou por 3. Então, daqui para cá, tem que multiplicar por 3. Logo, em 12 horas, a gente vai ter escoado 90% da água. Espera aí, se eu escoei 90% da água, ainda tem 10% de água lá. Tranquilo? Beleza? Então, questão 28 é uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, bem de boa. Show? Questão 29, vamos olhar comigo, dá uma olhada. Ele falou que o salto com vara é um esporte olímpico em que o corpo do atleta descreve uma parábola. Aí ele falou que a altura máxima atingida por um atleta foi de 5 metros. Eu não sei você, mas na hora que ele me fala 5 metros, eu já falo assim, ó, o y do vértice é igual a 5 metros. Isso já vem na minha cabeça automaticamente, né? Aí ele falou que percorreu uma distância de 4 metros na horizontal e ele quer saber a altura do camarada no ponto P. Bom, o que a gente tem? Vamos considerar, preste atenção, vamos considerar que a gente tenha aqui, ó, aqui na vertical, nosso eixo Y e aqui na horizontal, o nosso eixo X, beleza? Eu preciso considerar um X e um Y para conseguir resolver isso, senão não vou chegar a nada, ok? Então aqui eixo X e aqui eixo Y. Aí, essa questão a UFLA já cobrou, inclusive no PAS 1, que aconteceu em junho de 2022, né? O que a gente vai ter? Eu tenho as duas raízes, então eu tenho 4 lá embaixo, aqui eu tenho menos 2, e aqui eu tenho mais 2, tudo bem? Eu tenho aqui o y do vértice e o x do vértice é 0, o y do vértice é 5, e eu posso usar aqui a função fatorada, por exemplo, né? Então eu posso usar aqui, ó, f de x, que é igual a que multiplica x menos a raiz 1, x menos a raiz 2, beleza? E aí aqui eu vou substituir a primeira raiz por menos 2, vai ficar mais 2, a segunda raiz por 2, e vou colocar um ponto qualquer. O ponto que eu vou colocar é o próprio ponto do vértice. Então eu vou colocar o x, que é 0, e o y, que é 5, que é esse pontinho aqui que ele me deu. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó, 5 é igual a que multiplica menos 4. Logo, a é igual a menos 5 sobre 4. Tudo bem? Se eu sei que o a é menos 5 sobre 4, eu posso voltar lá na função fatorada. Olha que legal. Eu posso voltar na função fatorada, substituindo agora o a, que eu já sei que é menos 5 sobre 4, a primeira raiz, a segunda raiz, e agora eu vou colocar o ponto que ele me deu. E o ponto que ele me deu tem 0,8 daqui. Se tem 0,8 daqui, tem 1 e 2 daqui, ó, é menos 1 e 2. Então, eu vou colocar menos 1,2 e aqui menos 1,2. Tudo bem? Ficou meio garranchado aí, só para fazer sentido e ficar rapidinho.
E eu quero saber qual que é o f, qual que é o ponto P, qual que é o y desse ponto, tudo bem? Então o y vai ficar menos 5 sobre 4 vezes menos 1,2 mais 2 vai dar 0,8. 0,8 é 4 sobre 5, tudo bem? Vou deixar assim. Posso até deixar sem o parênteses, que eu estou multiplicando tudo. Menos 1,2 menos 2 vai dar quanto? Vai dar menos 2,2. Menos 2,2, certo? Então, olha que legal. 4 cancelou com 4, 5 cancelou com 5, negativo multiplica negativo, dá positivo. Esse y, então, está valendo quanto? 2,2. Olha que coisa linda, letra C, o nosso gabarito. É, na minha opinião, a questão mais conteudista, pelo menos a mais conteudista que nós vimos até agora. Concorda comigo? Questão mais difícil, mais complexa, que dá mais trabalho para a gente fazer na prova de matemática. Mas vamos combinar uma coisa aqui juntos? Foi a primeira que a gente teve realmente trabalho para fazer isso aqui, né? E a questão 30, que é a última, não é isso? É a última, é a maior questão da prova. Ele me dá um gráfico do desmatamento acumulado de janeiro a dezembro em quilômetros quadrados. E aí eu vou lá no comando de questão direto. Ele falou assim, ó, eu quero, ó que legal, ele falou assim, eu quero o percentual de aumento de 2021 em relação a 2020. Então ele quer o aumento de 2021 em relação a 2020. Ele quer isso aqui, ó, 2021 em relação a 2020. Ó, o que a gente vai ter? Eu aumentei 2.300, com relação a 2020, que era 8.000. Então, o que eu vou fazer? 2.300 dividido por 8.000, beleza? Vou simplificar esses zeros, vai ficar 23 dividido por 80. Vamos fazer a conta no braço. 23 dividido por 80. Dá para fazer? Não dá para fazer, dá 0, aqui vai dar 230. 230 vai dar 2 vezes 80, 160. De 160 para 230 sobrou 70. Põe mais um zerinho. Aí aqui vai dar 8 vezes 8, 64. Vai sobrar 60. Bom, com esse começo de conta eu já cheguei na alternativa C. Porque vai dar 0,28 e esse 0,28 aqui, ó, representa 28%. Ou seja, se eu continuar essa divisão, vai dar 28, alguma coisa, pela alternativa 28,75%. Veja você agora, dá uma olhada, são 9 questões de matemática, nós fizemos essas 9 questões de matemática em pouco mais de 18 minutos aqui. Então eu demorei uma média de 2 minutos para cada questão, o que não é normal, o que não é real, né? Porque a gente demorou muito mais na questão da parábola do que nas outras questões. Então, eu digo e repito para você, o PAS é uma prova rápida de fazer. É uma prova conteudista, sim, que se você não sabe conteúdo, você fica patinando na questão e não tem por onde ir, né? É diferente do Enem. No Enem, às vezes, você não sabe o conteúdo e você consegue, pelo texto, eliminar as alternativas, marcar uma, marcar outra, assim por diante. O PAS não. O PAS é conteudista. Se você quiser se dar bem no processo seriado da UFLA, você precisa fazer uma boa revisão de conteúdos e uma boa revisão utilizando provas anteriores, porque eu te contei o segredinho. A UFLA gosta sempre de cobrar os mesmos conteúdos. Eles não variam muito, inclusive com provas às vezes até mais antigas, eles não variam muito, eles têm os conteúdos preferidos. Eu fiz uma revisão antes do PAS, um aulão, e eu falei, ó, função de segundo grau, função afim, relação entre funções são os assuntos preferidos por PAS 1. Não deu outra, foi o que caiu. A gente tem regra de 3 e tudo mais. Geometria foi deixado de lado completamente para esse PAS 1. Nunca foi a prioridade da UFLA para o processo seletivo. Então, se eu puder te dar uma dica para você arrasar no PAS 2, entra no site da UFLA, vai lá na primeira etapa, desce a página, pega aqui, ó, provas e processos anteriores. Aqui nas provas e processos anteriores você tem todos os PAS 1 e, obviamente, você vai fazer o processo para o PAS 2 também, né? Então, você clicando aqui no PAS 2, você também tem todos os processos anteriores para você treinar. Tudo bem? Lembrando que os últimos estão nesse novo formato, de um dia só de prova, 60 questões, sem cobrar redação, e os anteriores já estão num formato diferente, então fique atento a essas mudanças. Beleza? Dentro da minha plataforma, dentro dos meus cursos online, você também pode contar com revisões específicas para o PAS. Então, você que é meu aluno aí do Extensivo Enem, tem curso específico para o PAS,
para 2023, para 2024, dentro da plataforma. É só você procurar e qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo. Beleza? Tranquilo? E aí, me conta aqui embaixo o que você achou dessa provinha de matemática? Foi facinho? Foi tranquilo? Ou você caiu em pegadinha? Teve dificuldade no conteúdo? Me conta aí qual foi a sua impressão sobre essa prova. Um abraço, um beijo, um queijo, eu te encontro no nosso próximo vídeo aqui no canal.